Oi, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e estou aqui para darmos continuidade aos nossos estudos literários. Bom, hoje vamos falar de uma obra muito importante para vários vestibulares, que é a obra A Relíquia. Tá? Então, A Relíquia ela foi publicada em 1887 e escrita por tão famoso conhecido Eça de Queiroz. A importância de Eça de Queiroz, gente, é tão grande quase quanto a de Machado de Assis. Eles são escritores do mesmo período e têm obras, os dois escritores, obras de extrema relevância, certo? Bom, mas quem foi Eça de Queiroz, né? Eça de Queiroz é português, ele nasce em Portugal, tá? Em 1845 e ele morre em 1900. Interessante também é observarmos que a última obra dele, que nós temos A Cidade e as Serras, ela é publicada em 1901. Então é o que nós chamamos de obra póstuma, tá? Que ela é publicada após a sua morte. Bom, o que tem de interessante na vida dele? Logo no nascimento, né? Logo quando no início, né, na sua infância, já tem assim um aspecto bem relevante para a sociedade daquela época. O que aconteceu? O pai e a mãe, eles se casaram após o nascimento de Eça de Queiroz, tá? E isso na época, imagine, né? O casamento, a importância que era uma mulher falar que estava grávida antes do casamento, isso no final do século XIX era algo terrível, certo? E como eles conseguiram se casar? Só conseguiram se casar porque o avô do Eça de Queiroz, ele faleceu. E a avó permitiu esse casamento 4 anos depois de seu nascimento. Tudo bem? Tem outra também característica aqui importante, né, um fato relevante, que é assim, ele foi acusado, tá, de no diário da prima dele ter assim transcrições que ela acabou fazendo, né? Então assim ela foi relatando casos incestuosos com Eça de Queiroz. E por que isso aí é relevante? Porque tem obra, né? Na verdade, a principal obra dele, que é Os Maias, trata justamente de uma relação de incesto. Tudo bem? Mas aí ele foi mandado estudar fora, depois que ele acaba retornando, ele casa-se, tá? Mais tarde ele tem uma vida assim, que ele foi bem sucedido, ele se casou, ele virou diplomata, ele conheceu também Antero de Quental. Antero de Quental, ele organizava um grupo naquela época, que era um grupo já que tinha aquelas características do realismo. Por quê? Essa época do Eça de Queiroz é a época do realismo naturalismo, da escola literária chamada realismo naturalismo, tá? Então ele tem características, o Eça de Queiroz, bem fortes, tá? Voltada para essa ideia do realismo naturalismo, mas também com uma ideia de fuga, tá? Dessa escola literária. Olha que interessante. Tanto que a obra A Relíquia, que nós vamos estudar hoje, é uma das obras que ele já se coloca fora dessa realidade realista, como se ele já estivesse cansado e ele já fizesse um outro tipo de abordagem. Tudo bem? Bom, coloquei aqui para vocês as principais obras, né? Então, obras que são sempre comentadas e que vocês sempre vão ter que relacioná-las a Eça de Queiroz, certo? Então, quais são? Bom, nós temos o Crime do Padre Amaro, tá? Que foi de 1876, que é uma história assim para uma crítica social, né? Porque o realismo ele é uma escola literária que ele vai abordar o quê? Ele vai abordar justamente essa crítica da sociedade, vai transparecer a realidade, vai mostrar o que de fato acontece na sociedade burguesa daquela época. Aqui nós temos uma crítica bem forte, tá? À Igreja Católica. Lembrando que nessa época a Igreja Católica já estava, né, em decadência. O que acontece? Tá? Um resumão assim, bem resumão. Nós temos os dois personagens principais, que é o Amaro, né, e a Amélia. Então, quem é Amaro? O Amaro é um padre e ele se envolve com a Amélia, tá? Nesse relacionamento, a Amélia é engravida.
tudo bem? E ele não pode assumir, por quê? Por condições religiosas, ele não podia assumir o que aconteceu. Bom, a Amélia, ela morre, tá? Ela engravida, ela morre, ele abandona o filho que eles têm e ele acaba indo embora sem largar a batina. Então, ele não larga, ele não assume o que foi feito, tá? Ele não tem sentimento de culpa e no final ele vai embora. Imagine, né? O que chocou essa obra, tratando assim de forma tão explícita, né? Essa abordagem social referente aqui à Igreja Católica. Tudo bem? Bom, o Primo Basílio de 1878, aí nós temos aí um grande, né, triângulo amoroso, que aí também é bem específico, né? É bem trabalhado no que a gente chama escola realista. Tudo bem? O que nós temos aqui? A Luísa, nós temos o Basílio e nós temos o Jorge. Na realidade, a Luísa, né, ela é uma moça recatada, é uma moça bonita, é uma moça vazia, fútil, é o retrato da mulher daquela época, tudo bem? Então é uma mulher que, na verdade, ela fica presa a leituras de romances românticos, então ela idealiza na cabeça dela o quê? Um grande amor, né? Um amor assim que destrói o coração, aquela coisa assim muito forte, tá? E ela é casada com Jorge, então ela tem esse casamento com Jorge que lhe dá uma estabilidade econômica bem grande, tá? Mas não lhe dá a felicidade se for pensar em partes sentimentais. Ainda mais tendo como exemplo, né, esses romances, tudo bem? O primo dela, com o qual ela já tinha se relacionado, né, quando adolescente, ele ressurge, reaparece, né, e reaparece até num cenário lá que é eles vão assistir, né, a uma peça, ela e o marido, e eles se encontram e aí vai mostrar, né, o glamour dessa parte da sociedade. E aí ela reencontra Basílio e Basílio dá, né, o estilo mesmo malandro, tal, e aí ele acaba cantando novamente essa prima, tá? E na verdade a Luísa, ela com aquela necessidade de encontrar um grande amor, acaba numa das viagens do marido, que o marido ele vai viajar, né? Acaba traindo o marido. E aí começa todo o drama sentimental e psicológico da Luísa, certo? O que acontece? Bom, em torno de tudo que vai se passando, esse drama sentimental também é algo muito forte, essa parte análise psicológica é muito forte, né? Tanto em Machado como aqui em Essa de Queiroz também. Vai mostrando o relacionamento deles, né? Aquela traição e tal. Bom, no final, lógico, Basílio abandona a Luísa até ela tem a pretensão de fugir com ele, tá? Mas ele a abandona, ele também, desde o começo, ele deixa isso muito claro, né? Que o interesse dele é um interesse mais carnal, é um interesse, né? Diferenciado do dela. O marido acaba descobrindo a traição, ela não consegue ter um controle emocional em cima dessa traição, né? Então ela tem um sentimento de culpa aí extremamente aflorado, tá? Acaba adoecendo por conta desses problemas psicológicos que ela vai tendo, né, por conta disso e acaba morrendo. Tudo bem? Então, quando ele escreve o Primo Basílio, aí ele está aí no auge dessa realidade mesmo, dessa escola literária que a gente chama de realismo. Tudo bem? Bom, aí ele tem esse abandono que eu comentei com vocês, desse rigor realista. Tudo bem? Antes disso, deixa eu só voltar aqui uma coisinha com vocês. Vamos voltar aqui, olha, a obra Primo Basílio também foi tão importante que tem um personagem que era amigo, né, do Basílio, do Jorge, do marido dela, e que vai acompanhando a Luísa nesse processo que chama Conselheiro Acácio. Tanto que o termo acaciano, se vocês escutarem, né, em alguma situação, faz referência a esse personagem do Primo Basílio, tá? Com a ideia de ser aquela pessoa que fala
fala, floreia, né? Então ele sempre está lá discursando alguma coisa, mas aquele discurso que não vai levar a nada, que não traz nada de argumentação que se sustenta. Tudo bem? Bom, agora podemos voltar. Essa ideia do abandono do rigor realista, naturalista, dá então a obra A Relíquia, que nós já vamos ver, que é de 1887. Vou pular essa obra, só comentar aqui sobre os maias e a cidade das serras, porque nós vamos focar bem, mas ó, visualizem, ela já está fora, né, esse abandono desse rigor realista. Bom, os maias, como eu já tinha adiantado para vocês, ele tem essa ideia, ele também está aqui ó, em 1888, né? E tem aqui a relação do Carlos, da Maia e da Maria Eduarda, que na verdade ela era casada, então eles vão ser amantes, tá? Tem toda aí, lógico, tem toda uma trama, né? Voltada para tudo isso. E ele não sabe inicialmente quem é a Maria Eduarda. Depois que ele vai descobrir que a Maria Eduarda é filha também da mãe dele, tá? Então, revivendo aí o passado, ele vai descobrir isso e aí que ele tem que ele vai ter essa certeza de ter praticado essa relação incestuosa. Tudo bem? Bom, e a cidade e as serras, né? Que nós temos aí o Jacinto e o Zé Fernandes, que é uma obra que foi publicada depois da sua morte, né? Essas obras, esses romances, vocês já viram comigo, inclusive, que são publicados em folhetins, né? Então são publicações periódicas e que depois eles vão ser reunidos num grande romance, tudo bem? Aqui a Cidade das Serras também foi uma obra cobrada assim, e ainda é muito comentada e citada em vestibulares, tá? E vai mostrar justamente um impasse aqui, porque o Jacinto, ele mora em Portugal, né? Ele tem uma fazenda em Portugal, mas ele vive em Paris. E nessa época, gente, depois, ó, lembrem-se, nós vamos voltar a falar de Paris. Paris, então, ela tem ela é o retrato do luxo, né, de tudo, das noites maravilhosas, então, dos cabarés, de tudo que vai trazer depois aquele glamour, né, então Paris ela já vai crescendo nessa ideia, e o que acontece? Ele vive nesse glamour, só que depois ele vai perceber, por uma necessidade de ter que receber uma herança e voltar lá para Portugal, só que é um Portugal assim bem interior do interior, que ele vai perceber que aquela vida pacata do interior e longe de todo aquele glamour da burguesia faz dele uma pessoa muito mais feliz. Por isso que tem essa ideia da cidade e as serras. E o melhor amigo dele, né, é inclusive o Zé Fernandes. Tudo bem? Gente, aqui é só uma ideia bem geral para vocês, tá? Que são obras importantes e agora eu vou deixar para vocês tirarem um print da lousa e pra gente agora focar na relíquia, ok? Então vamos lá? Pessoal, vamos lá, tá? Então nós já temos uma ideia de que essa obra ela vai fugir um pouquinho da ideia do realismo escola, né? Em que o Eça de Queiroz se fortaleceu, né? Na verdade, ele veio aparecer como escritor, tudo bem? Vamos lá. O que acontece, tá? Essa história, ela é uma biografia, tá? Uma autobiografia, porque é ele que vai escrever, e é interessante aqui, gente, que quando ele escreve, ele tem um pouquinho daquilo de Memórias Póstumas, ou então de Dom Casmurro. Lembram? Quando a gente fala em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente pega um defunto autor, então que ele vai escrever após a sua morte, para tentar retomar o que aconteceu na vida dele, que de fato não fez ninguém, né? Ele não conseguiu nada que ele quisesse. O Dom Casmurro, ele escreve na sua velhice, para quê?
para tentar entender e para tentar saber se de verdade a Capitu traiu ou não com seu amigo Escobar, tá? Então, também depois, aqui, quando ele vai escrever, ele vai lembrar, né, de tudo que aconteceu com ele. E aí vocês vão ver no final e depois eu retomo essa parte, como isso é importante, tá? Então é uma autobiografia de um personagem chamado Teodorico Raposo. Olha que interessante, gente. Quando eu falo Teodorico, tá? Tel vem de Deus, ok? Então é um presente, o significado do nome dele é um presente de Deus. Então, como se ele fosse um presente de Deus para essa tia que vai o criar, tá? Que é a Maria do Patrocínio. Então, como ele algo como uma importância aí que ele tem de fato. Tudo bem? Então, essa é a primeira observação a respeito do nome da personagem principal. Raposo. Raposo vem da ideia de uma raposa, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar nos tricksters. Tá? Então, esses personagens são aqueles personagens malandros que conseguem se dar bem através de falcatruas. Ó, como se fosse o Leonardinho. Nós também já falamos isso em uma outra aula e fizemos uma análise desse personagem chamado de anti-herói. Então, através de trapaças, ele tem um final positivo, um final feliz, tá? Então, essa ideia de associar a raposa, a agilidade dela, né, a esperteza dela e a própria esperteza desse tipo de personagem, tá? Então, vou pôr aqui para vocês, ó, raposa. Certo? Então, aqui nós já temos duas ideias importantes. Outra coisa, a epígrafe. Então, como essa obra, ela é escrita? É uma obra, gente, deixa eu falar para vocês, que primeiro, ela foi publicada em folhetins, tá? Como era publicada sempre na época, num jornal chamado Gazeta de Notícias. Tudo bem? Então, ela foi publicada na ideia de folhetins também. Essa obra, ela vai falar sobre o Oriente. E isso é relevante porque essa de Queiroz, ele teve uma experiência no Oriente, ele fez de fato essa viagem, ele conhecia o espaço, tá? Que ele estava descrevendo, que ele estava comentando, porque a descrição, gente, é muito típica daquilo que você quer trabalhar com a chamada verossimilhança, né? Para você tornar aquilo que é verdade de uma maneira mais facilitada para aquele leitor, então você usa, né, faz uso da descrição. E ele fez essa viagem, essa de Queiroz de fato, tá? Em 1869, tudo bem? Essa epígrafe que abre a obra, olha o que ela diz. Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Coloquei aqui para vocês que diáfano é transparente. Então, vamos lá. Aqui já fica bem marcada essa ideia dessa fuga propriamente do realismo. Porque se o realismo é um retrato da verdade, aqui você vai ter a verdade e a fantasia se opondo. Então, essa obra, ela vai trabalhar com o que a gente chama verdade, o que é verdade e o que é mentira. E aí já fica bem explícito para esse leitor que o leitor vai ter que muitas vezes pensar se aquilo que está sendo colocado é de fato uma verdade ou é uma mentira. Então tem um jogo aí muito grande a respeito disso. Tudo bem? E o próprio nome, né, gente? É bom que antes de começarmos capítulo por capítulo, nós falarmos do nome. Então, quando a gente fala numa relíquia, tá? Relíquia é um objeto que ele teve contato, né, com algum santo. Então, ele tem aquele poder dele, ele tem aquele valor, né, muito grande. Então,
A relíquia que, na verdade, depois a gente vai até ver que você não sabe se é a relíquia que a tia pede para ele ir buscar lá em Jerusalém, trazer para ela algo que Jesus Cristo tenha tido contato, né? Porque ela é uma católica fervorosa, tudo bem? Ou se a relíquia vai ser justamente aquela camisola, né, que ele ganha de uma das suas, a principal amante dele, que é a Miss Mary, tá? Então, e olha que oposição aí, né? Será que a relíquia é algo, né, sagrado ou algo profano? Por que profano? Porque a gente está falando de uma camisola de uma mulher que era uma mulher praticamente da vida. E a gente está pensando numa relíquia que a tia pede, na ideia mesmo de algo sagrado, né? A representação do catolicismo. Tudo bem com essas ideias iniciais? Então, olha lá, um print. E aí vamos para o capítulo 1. Bom, então vamos lá. Capítulo 1, hein? Então, são 5 capítulos, tá? Então, eu vou fazer uma lousa de cada um deles, assim com o mais relevante que vocês precisam anotar. Bom, então como eu já disse, ele já, quando ele começa esse relato, né, ele já está estabelecido, ele já está bem financeiramente, né, e aí vocês vão ver qual que vai ser o final aí desse romance. Mas, na verdade, ele fala que ele resolveu escrever para contestar o conhecimento de uma pessoa, um arqueólogo que ele conhece durante a viagem que ele vai fazer para Jerusalém, que é o Topsius, tá? Então, eu vou até colocar aqui o nominho dele aqui para vocês, ó, Topsius. Depois nós voltamos, então ele fala que ele resolveu justamente para isso mesmo, tá? Para contestar esse arqueólogo alemão que ele conhece durante a viagem. E aí ele vai começar, né? Então ele vai falar primeiro do azar que ele teve logo quando ele nasceu. Então quando ele nasce, a mãe dele morre no dia seguinte e o pai dele falece quando ele tem 7 anos. Então disso ele já fala que ele é um coitado, tá? E aí vai ser a tia dele, tá? A Dona Maria do Patrocínio das Neves, que é apelidada, e vocês vão encontrar em toda a obra, como a Titi. É a tia dele. E essa tia, ela é solteira, ela é muito rica, porque ela herdou a herança do tio, tá? Do comendador Godinho, tudo bem? Vou grifar alguns nomes aqui, ó, pra vocês, ó, que é a Titi, o Topsius, que é o alemão, o tio comendador Godinho, ok? E ele vai viver com essa tia. O que acontece, né? Essa tia, ela é muito presa ao catolicismo, então ela é a famosa beata, tá? Então ela é extremamente beata, ela é extremamente tradicional, tá? Que faz assim com que ele seja levado assim a ferro e fogo, toda a sua educação, certo? Ele estuda no colégio interno, ele estuda muito bem, depois ele vai estudar direito, tá? E quando ele vai estudar direito, é só lá que ele vai conhecer a Adélia. E é lá que ele vai começar a ter essas né, relações amorosas, que ele vai, no decorrer da vida dele, conhecer diversas mulheres. E isso, gente, tinha que ser longe dessa tia, porque essa tia era extremamente tradicional, então ela não aceitava nada disso. Ele foi percebendo, na verdade, que ele tinha que, para conquistar essa tia, ele tinha que estar sempre preso ao catolicismo e obedecê-la. E é interessante aqui porque essa tia praticamente patrocina, tá, toda a vida dele. Olha o nome dela, Maria do Patrocínio, tudo bem? E depois nós vamos ver que vai fazer referência ao nome da santa também, tudo bem? E ela patrocina tanto que ele não precisa, ele tem uma vida extremamente tranquila, que ele não precisa trabalhar, tá? Ele tem tudo o que ele quer, mas ele começa a perceber que ele precisa estar preso, né, a esses conceitos, pelo menos fingir estar,
que é isso que o faz, né, o ter aquela esperteza que a gente falou agora há pouco, tudo bem? Tanto que assim, inicialmente tem a empregada, que é a Vicência, tá? Que é a empregada da casa, que no começo ele tem assim uma relação muito apegada a ela, mas logo depois ele vai lá e se esquece dela, tá? Então daquele carinho inicial que ele fala, que no começo, né, ele até cita os braços, o abraço da Vicência, o quanto era importante para ele, mas depois o objetivo dele não era esse, e a gente vai ver agora mais para frente, tudo bem? Bom, aí depois tudo fica muito claro para ele quando ele vai com o Dr. Margaride, o chama para ir assistir uma peça tal, e essa peça é engraçada, ela chama O Profeta, e fala que isso aí é até uma profecia aí, né, que ele acaba numa conversa que ele tem com o Dr. Margaride, descobrindo, né, algo de importante que o faz então mudar as suas atitudes. O que ele descobre, né? Ele vai lá e tenta tirar do Dr. Margaride quem é o herdeiro dessa tia, né? Já que a tia não é casada, não tem filho, tal. E aí o Dr. Margaride deixa bem claro para ele, fala, olha, você tem uma pessoa aí muito importante, né? Se você, né, querendo dizer, se você pensa nessa herança, você tem uma pessoa aí muito forte com quem vai ter que brigar. Quem era essa pessoa? Jesus Cristo, tudo bem? Então é aí que ele pega e que ele começa a repensar as atitudes e ver que ele tem que ter atitudes voltadas para o que a tia realmente quer, se de fato ele vai querer ficar com essa herança, tá? E aí a tia sempre recebia pessoas na casa dela e numa dessas conversas, na realidade, o Teodorico, ele tinha muita vontade de ir para Paris. Ele ouviu o relato de um amigo que foi para lá e deixou ele extremamente deslumbrado. Lembra de Paris que eu falei para vocês? A importância de Paris naquele momento, tá? Daquela sociedade burguesa, do retrato, né? Do que era chique, do que era rico. E só que a tia abomina isso. Por quê? Porque para ela lá é a promiscuidade. A cidade, né? É o lugar mais promíscuo que existe. E aí, nessa conversa com esses amigos que ela costumava receber, é citado, né, deixa aí no ar a importância, né, a necessidade que ela tem, porque ela fica doente e ela gostaria, né, ela tem muita fé, que alguém fosse para Jerusalém, tá? Justamente em busca dessa relíquia, que nós também já comentamos, ela quer uma relíquia, ela quer algo sagrado, né, como um objeto de fé para ela. E o Teodorico, muito esperto como ele é, né, ele fala, chega para ti e fala que numa conversa que ele teve, numa visão que ele teve com Jesus Cristo deu essa missão para ele. E ela fica encantada. Ele, é lógico que não gosta, né, ele fala, eu preferia ir para Paris, tá? Mas já que, né, em busca dessa herança, se vou agradar a minha tia, e já que eu tenho uma pessoa tão importante que é Jesus Cristo aí para dividir essa herança, né, para ver se eu ganho essa herança ou não, então eu vou para Jerusalém. E aí que a gente vai agora para o segundo capítulo. Então, um print da tela, novamente. Bom, então vamos lá. Agora o capítulo 2, tá? Então no capítulo 2 ele vai contar como foi a viagem dele, tá? E a primeira escala, né, ele tem uma parada, ele faz uma viagem de navio, tá? E ele tem uma parada em Alexandria. É nesse navio que ele vai conhecer o Topsius. Lembra que eu falei para vocês? O arqueólogo alemão, tá? E aí eles se tornam amigos e resolvem seguir essa viagem juntos, tudo bem? São as ideias então do Topsius que ele resolve contestar, por isso que ele resolve escrever essa obra. Tudo bem? Bom, então quando ele para em Alexandria, é muito importante para ele. Por quê? Aí ele chega, né? Ele é um homem que ele admira muito as mulheres e logo lá no hotel onde eles vão se hospedar,
para fazer essa depois, né, essa conexão para ir para Jerusalém, ele já procura, ele avista lá Miss Mary, e aí ele quer saber o que que é, e aí ele já fica sabendo, né, que são mulheres, que ele pode ir lá procurar, e é lógico, ele como um homem incansável, ele vai, tá longe da tia, que ele podia, né, sair daqueles padrões, daquela educação católica, e aí ele vai e conhece a Miss Mary, tá? Bom, eles têm assim, é uma passagem dele curta lá, mas eles têm assim uma, né, uma paixão, algo assim bem carnal, né? Então, tudo aqui, gente, ó, lembrando, toda essa descrição que é feita é uma descrição bem típica, né? Que puxa, quando a gente fala que a obra, ela não é tão realista, ela não é tão realista, mas ele é do realismo. Ela vai fugir daquela temática central, mas ela traz as características, né? Inclusive dessa descrição bem marcada, né? Então até desse relacionamento que ele tem com ela, que vai representar muito o realismo e o naturalismo, tudo bem? Aí ele tem que se despedir, né? Porque daí eles vão seguir viagem. E nessa despedida, ela deixa com ele uma camisinha. E camisinha que significa camisola, tá? Então deixa lá uma camisola com uma inscrição. Olha o que ela deixa escrito lá no bilhete. Ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, uma lembrança do muito que gozamos. E ele leva, né, esse presente que é aqui, que é a ideia da primeira relíquia. Então, para ele, assim, ele realmente tem uma paixão aí por essa mulher e carregar aquilo para ele é como se fosse um objeto que estava em contato com uma pessoa que para ele era uma pessoa santa, de uma importância tamanha. Tudo bem? Bom, aí seguem viagem e quando eles chegam, enfim, em Jerusalém, logo lá no hotel, né, ele como um homem incansável, ele já vai lá e fica, né, de olho na Rubi. Então, quem é a Rubi? Então, ele tá lá conversando, né, com o guia, que é o Paulo Ponte, tá? Eu pus aqui para vocês também. Então, aqui, ó, vamos sempre grifar os nominhos aqui, tá? O Topsius. E aqui, ele vai se encantar com a Rubi. A Rubi tá com o pai é um escocês. E ele tenta, né, espiar a Rubi num determinado momento e o pai pega no flagra, né? Ele tentando espiar, nossa, ele leva uma surra desse pai, tá? Então ele com esse jeito dele, esse jeito incansável, tal, mas ele continua e mesmo tendo sido apaixonado e carregando aquela relíquia da Miss Mary, tudo bem? Bom, e aí ele muito esperto e ele já tá, né, com aquele objetivo da herança da tia, o que que ele faz? Ele liga num determinado momento e fala, olha tia, eu encontrei, olha aqui o nome, a Nossa Senhora do Patrocínio, lembra o nome dela? Maria do Patrocínio, a ideia de patrocinar, de estar ligado a princípios católicos, que era o retrato, né, mesmo da Santíssima Virgem Maria. E aí ele chega e fala para ela, fala, olha, ele inclusive vai no Rio Jordão para se banhar lá onde Jesus Cristo foi batizado, né? E isso deixando a tia assim cada vez mais feliz, né? Mais satisfeita com esse sobrinho que ela tem. Bom, é em Jerusalém que ele vai encontrar uma árvore e essa árvore ela tem um formato ela tem uns espinhos, né? Então ela parece assim com uns espinhos. Ele olha para aquela árvore, né? Aí ele fala, né? Ele olha para a árvore e fala assim, meu Deus, né? Ela tem o ar de uma relíquia. E é com essa árvore, né, que ele vai levar alguns pedacinhos e ele vai forjar e vai fazer a coroa de Cristo. E vai querer levar essa coroa como lembrança para a tia, tá? Justamente para falar, olha, a relíquia que eu encontrei, né? Eu tô te trazendo a coroa que foi a coroa quando Jesus Cristo foi crucificado. Percebam o quanto esse homem ele é malandro, né? O quanto ele vai em busca aí de fazer trapaças para conseguir o que ele quer.
Tudo bem? Então esse é o segundo capítulo. Vamos lá para o print. Bom, gente, vamos lá. Estamos quase, hein? Esse capítulo, na verdade, capítulo 3, é um capítulo mais importante. É aquele justamente que foge, tá, da visão do que a gente chama de realismo. Então, esse capítulo, ele é marcado justamente por isso, por ele ser algo de uma experiência mística e que o realismo, de fato, era muito preso à realidade. Então, aqui entra justamente aquela parte da epígrafe, né? Daquela relação do que é verdade, do que é mentira, né? E que o leitor vai ter que, de fato, descobrir isso e tentar por ele, né? Ter, na verdade, a opinião dele para saber onde se enquadra. Tudo bem? Então ele é extremamente importante para isso, tá? Para fugir daquele retrato da realidade. E é assim, gente. Não sabe se é realidade, se é sonho, mas de fato, tá? Ele pensa estar dormindo, né? Não sabe se é um sonho, mas o Topsius aparece e o acorda. Mas será que o acordou, que não acordou, que ele continua dormindo? E eles estão no ano, tá? No dia 15 de Nisan, que é o calendário judaico. Tudo bem? E é inclusive véspera de Páscoa. Então, Páscoa, né, para o católico, você sabe que é a ressurreição. E o que acontece lá? Olha que interessante. Eles vão a caminho, tá, da casa do Gamaliel. E estando a caminho da casa desse Gamaliel, eles encontram um leproso que ele está em busca, ele quer saber, ele quer encontrar e pergunta: vocês conhecem, né, o Rabi, tá? Então, Rabi é de líder religioso, de rabino, de líder religioso. E olha que interessante, esse líder religioso que o leproso encontra para se curar, para ajudar a ser curado, tá? Tem o nome de Yeshua, tá? Que é Jesus, ok? Então tem a ligação. Então é aquele que vai lá, que está curando as pessoas e que tem um pensamento diferenciado de todos lá da época, e ele vai procurar. E aí faz essa ligação. Bom, esse Rabi, ele tá para ser condenado, né? Então vão julgar aqui na casa desse Gamaliel se ele tem que ser condenado à morte, se ele não tem, né? Pelos feitos dele, por dizer fazer uma coisa e ser mentiroso, tal. Então ele tá lá em julgamento. Tudo bem? Pôncio Pilatos, que para quem é católico conhece, né? Que na verdade ele vai ser o governador da Judéia, tá? Jerusalém. Então ele se recusa, na verdade, a incriminar e a mandar matar o Rabi. Tudo bem? Bom, o que acontece? De fato, por ser a Páscoa numa tradição católica, é necessário que uma das pessoas que acabou cometendo algum pecado, que ela obtenha esse perdão, tá? E aí, o perdão vai para o ladrão, que é o Barabás, tá? Que também personagem bíblico super famoso. E aí, o que acontece? Olha a trama que ele cria aqui. Os seguidores, tá, desse Rabi, eles fazem uma poção para que Jesua, né, Jesua, nem sei falar esse nome, gente, para que ele tome essa poção e aparente estar morto. Lembra aquela questão lá que tinha lá em Shakespeare, né? Que foi a mesma coisa de Romeu e Julieta, que aparente estar morto. E aí, quando ele né, tido como morto, o enterram, tá? E esses seguidores, logo na sequência, vão lá, desenterram o Rabi e tentam dar um antídoto, né? Para que ele volte. Só que não dá certo, gente. Ele não consegue. Ele não sobrevive, aí eles acabam enterrando o Rabi numa caverna. E aí tem uma das seguidoras, né, que é a Maria, que é da cidade de Magdala, por isso Maria Madalena,
que aqui na obra, gente, olha o que o Essa de Queiroz coloca, que ela é amante do Rabi, tá? Então, como ela vai lá procurar e querer saber do corpo, e aí quando ela encontra o caixão aberto, ele é tido então como ressuscitado. Mas olha que interessante, ela é de fato amante dele, tudo bem? E aí termina o capítulo, né, com a conclusão de que o Rabi tinha sido que ressuscitou, porque ele não estava lá mais no caixão onde tinha sido enterrado. Tudo bem? Estamos quase acabando, gente, prometo. Vamos lá para o print. Olha lá já, hein? Capítulo 4 e 5 tudo junto aqui, né? Porque o que de fato é mais pesado já foi. Então aqui, no capítulo 4, ele vai voltar, né? Então ele vai voltar lá para Portugal, ele já, né, acha que já cumpriu. E o engraçado, gente, que ele leva de Jerusalém, vários objetos que ele compra e aí que ele vai embrulhar e que ele vai depois vender, porque ele fala que ele vai dar para os amigos inicialmente, né? E vai apresentar a todos os amigos como, olha, eu trouxe relíquias para todo mundo, né? Então ele é um enganador mesmo. Então, o que acontece? Ele vai nesse trajeto de retorno a Portugal, ele embrulha essas relíquias que ele fala que ele vai dar para os amigos. Bom, quando ele está voltando, né, ele encontra uma pedinte no meio da rua, quando ele já está lá em Portugal, ele encontra a pedinte que pede, né, esmola e tal. O que ele faz? Ele muito preocupado de ter, né, aquele embrulho com a camisola, né, e as inscrições lá da Miss Mary, tá? Ela deixa as inscrições na camisola, isso é muito importante, ela deixa o M, né? E aí ele fala, eu vou dar esse embrulho, né? Na pressa ele falou assim, vou pegar esse embrulho e vou dar o embrulho para essa pedinte, fingindo ser dinheiro, também enganando mais uma, tá? E acredita ter dado o embrulho da camisola e tá lá com as relíquias que vai dar para os amigos e a santa, né? A coroa lá que ele forjou, que ele fez para dar para a tia, ok? Esse é o capítulo 4. Depois, no capítulo 5, então ele vai estar lá, né? Chegada a Lisboa, ele chega e aí ele vai estar lá numa reunião com a tia, toda feliz, toda satisfeita e assim, colocando ele lá, né? No alto, falando, olha, o meu sobrinho, e estão todos lá para receberem os pacotes, né? As relíquias. Vocês não acreditam. Quando ele vai dar o pacote lá da coroa, né, de Cristo, que ele disse é de Cristo, ele trocou os pacotes e para pedinte ele deu a coroa, porque como estavam embrulhadas em papéis iguais e acabou dando para tia que na hora ela abre e é a camisola. E imagine por uma beata na frente de todos os amigos, tá? Com aquela camisola, com aquela inscrição que eu li para vocês, com aquele bilhete, tá? E que tinha o MM lá marcado. E aí foi aquele auê, né? Então sugeriram para que ele fugisse, ele pegou as coisas dele, ó, foi embora, tá? Foi para alugou lá, foi numa pousada e aí resolveu vender as relíquias. Falou assim, agora eu vou vender para todo mundo essas relíquias para juntar dinheiro e vou vender para, né, falar para todo mundo que são relíquias, que é algo sagrado, tal, para ganhar muito dinheiro. E aí algo de interessante acontece. Nesse quarto dessa pousada que ele está, tem a imagem de Jesus. E aí ele vai falar com essa imagem, né? Ele se hospeda nesse hotel barato, nessa pousada, e aí ele vai, né, enfurecido e fala assim, né? Fala, oh, foi sua culpa, foi por sua culpa que eu fiz a troca dos pacotes, né? Questionando. E o que acontece? A imagem resolve responder para ele, como se Cristo estivesse falando com ele. E ele fala assim, ó, e isto prova, Teodorico, a inutilidade da hipocrisia. Então isso está mostrando que ser hipócrita, tudo que você fez, tudo que você construiu, a herança que você queria, e ó gente, tem uma informação aqui, quando a tia morre,
ela deixa para ele somente o seu par de óculos, mais nada, tá? E aí ele fala assim, ó, tá vendo? Aí ele fala, nossa, né? Olha para a imagem e fala, como você se chama? A imagem fala, eu me chamo Consciência. E é nesse momento, gente, que ele tem uma reviravolta na vida dele, tá? Ele tem uma reviravolta, ele acaba indo trabalhar, ele se casa, ele tem filho, ele acaba deixando de ser hipócrita, ele acaba tendo uma outra visão da vida, né? Ele acaba crescendo como pessoa. E fica muito, mas assim, o que deixa muito claro que ele não se desvinculou a tudo isso que ele era, né? De fato, ele melhorou em algumas coisas. Foi quando ele tem, né? Ele fala, meu Deus do céu, por que que eu, né? Então, quando ele tá lá escrevendo, ele fala, mas por que eu não usei esse MM para minha tia? Em vez de falar que é Miss Mary, por que que eu não falei que era algum manto da Maria Madalena, aquela que tinha relação com Cristo? Olha o que ele vem pensar. E aí ele se sente culpado por não ter feito, né? Conseguido ter feito essa associação naquela hora, certo? Bom, e para terminarmos de vez, né, nessa obra super complicada, né? Uma obra com muitas informações, né? Uma obra que você tem que trabalhar, como ela aborda tempos diferentes, você tem que pensar o que é de fato devaneio, sonho, o que é de fato o tempo, judaico, o que é o século XIX retratado, né? Então tem essa mistura aí que torna sempre essa obra bem com muito conteúdo, tudo bem? Algumas observações que vocês precisam tomar cuidado. Então não se esqueçam da epígrafe. Tá? Então a epígrafe é muito importante porque fica essa relação do que é verdade e do que é mentira e de fato nem foi, né? Nem fica claro no final da obra. Por que que não fica claro, gente? Como termina sem certezas morais, né? Termina sem certeza, porque na hora que você pensa que ele moralmente é uma outra pessoa, ele vai questionar por que ele não falou que o MM era Maria Madalena. Então, onde fica a verdade? O que que é verdade? O que que é mentira? Tá? Então isso fica realmente em aberto. A ideia da relíquia, né? Se a relíquia é de fato aquilo que é profano ou que é sagrado. Profano é ligado, né, a Miss Mary, né? Aquele um objeto tá ligado a alguém que uma prostituta, vamos dizer assim. Sagrado, né? O que a tia pede para ele buscar ligado ao catolicismo. Tudo bem? Além disso, gente, só para terminar, que aqui eu já passei para vocês, né? Tempo, devaneios, cultura judaica, século XIX. Você tem marcas aqui do realismo, né? Que é esse descritivismo, essa sinestesia. Então, assim, sinestesia, sensações que tornam, né? Que tornam aquela realidade. E não se esqueçam que é algo que essa fala usa as descrições, né? De uma maneira muito com propriedade, né? Por ter estado, ter feito de fato essa viagem. Tudo bem? Espero de verdade que vocês não tenham ficado com muitas dúvidas, tá? E precisam agora ler a obra pensando em tudo isso, porque assim é lendo, né, que a gente consegue colocar tudo isso de fato lá na obra, em prática, né? Que vocês conseguem enxergar todas as colocações lá dentro. Tudo bem? Então, ó, um forte beijo e até a próxima. Tchau, pessoal!